Mais uma tarde estamos aqui na Ponte de Ferro. Olha o profeta, vamos? Trazendo uma palavra da parte de Deus em favor da humanidade, da sociedade, deste mundo que vive alienado, que tem mais prazer com este mundo do que agradar a Deus. Estamos aqui porque temos, não digo estamos, está no plural porque eu não estou só. Pai, o Filho e o Espírito Santo, pelo Espírito Santo está aqui. Os três, num só. Então, meu amigo, não é fácil pregar o Evangelho. E se torna fácil quando um Evangelho é do oba-oba, quando um Evangelho ele é convencional, quando o Evangelho ele é falsificado. Existem muitos produtos aí que é falsificado, todo mundo sabe disso. Então esse produto falsificado ele não nutruz, né? Não tem nenhuma proteína, vitamina, mas o elemento puro ele tem as vitaminas necessárias para o corpo físico. E o verdadeiro Evangelho também tem essas vitaminas para o corpo espiritual. Por que para o corpo espiritual? Porque você vai ter uma mudança de vida. Você vai passar agora a ser moldado em Cristo. Porque a fé que você vai usar ela de uma forma totalmente verdadeira. É aquela fé que não contradiz as Escrituras. É uma fé que você não precisa ver para crer, como está em Hebreus, que é o firmamento das coisas. A fé que não se vê, mas que se espera. Então você deve usar essa fé, meu amigo. Usar a fé de uma forma correta. Você nunca viu o céu, você nunca viu Yeshua, Jesus. Mas você, pela sua fé, você passa a crer nele. É uma fé salvífica, uma fé que nasce dentro de você, a partir do momento em que você abre o seu coração e passa a crer que existe um que está na direita de Deus, sentado, que um dia, 2000 anos atrás, ele morreu numa cruz para nos conceder essa oportunidade de sermos absolvidos por ele. Ele é o mediador. Que tal o profeta? Não esqueça do profeta, viu? Uma breve introdução, porque a minha gatinha foi cirurgiada. Eu tenho que estar em casa cedo para dar o antibiótico e o anti-inflamatório a ela. Não é fácil não, irmão. Nunca vi uma coisa tão difícil dar medicamento a gato. Mas graças a Deus ela estava 2 dias sem comer, se escondendo de tudo que é canto. Eu orei a Deus, pedi a Deus. E a mão nela, orei. Não sou curador, mas eu estou vendo um resultado. Está tomando um remédiozinho dela, já está se alimentando. Ela passa 2 dias sem se alimentar, mas já está se alimentando, já está tomando um remedinho. Já está outro gata. Que é isso, é a mão de Deus e a misericórdia de Deus. Você quer receber as bênçãos de Deus? Venha trabalhar, venha pregar o Evangelho. Aí você vai ser bem recompensado. Muitas vezes nós queremos a bênção de Deus. Muitas vezes nós queremos tudo da parte de Deus, não é verdade? Quem que não quer uma cura? Quem que não quer uma porta de emprego? Quem que não quer uma casa? Né? Livramento de Deus. Agora é preciso você trabalhar para Cristo. Certo irmão que eu conhecia, não vou falar o nome, era doente, muito doente. Ele contava tudo a mim, dele e da família. Eu dizia assim, meu Deus, o homem. Aí Deus disse para mim em sonho, não, eu não curo ele porque ele não trabalha para mim, ele não faz nada. Eu fiquei assim calado, nunca disse isso a ele não. Sempre ele botava desculpa na doença dele. Eu estou aqui cheio de problema, tinha saúde, tiraram minha saúde no hospital. Aqui cheio de problema, estou vivo porque o médico disse a mim, você está vivo não foi por causa da medicina, não, você está vivo é porque Deus está dentro de você. Quer dizer, pela medicina eu não existo mais, eu não vivo. Foi o médico que disse a mim que me fez a minha cirurgia. Pera aí, meu irmão, Deus faz isso.
Ultimamente ele me curou de uma câncer de próstata, ele me curou de um derrame que eu tive. Quem que faz isso é Deus, sabe por quê? Porque eu, quando eu pregava lá na Conde da Boa Vista, na frente do Atacado dos Presentes, eu estava com uma crise terrível de coluna. Mas um dia assim, do outro não, eu estava lá com o irmão pregando. A coluna doía, era insuportável. Teve um dia quando eu cheguei lá, antes do lugar onde eu pregava com o irmão, a dor era tão terrível, eu suava. Aí eu sentia a minha gosto, a minha saliva, a minha boca com gosto de mel. Tem a boca assim, que negócio é esse? Gosto de mel? Eu assim, aquele gosto de mel gostoso. Eu não vou dizer para vocês que ele me curou, porque quando eu faço qualquer movimento eu sinto ela. Mas a crise nunca mais, faz anos, nunca mais me deu assento mais remédio. Nunca mais essa crise voltou a dar em mim. Eu vou dizer que ele me curou. Se ele me curasse quando eu me mexia, ela não doía. Mas não sinto crise de dores como eu sentia antes. Mas mesmo assim no sol quente eu estava pregando. O diabo fez de tudo para me tirar da rua. O diabo fez de tudo para me tirar dali. O diabo usou todo mundo, meu amigo, para tirar o profeta. Todo mundo pode pregar, menos o profeta. Pode apostar, pode acreditar no que eu estou dizendo. Aqui se tornou-se uma China para mim. Eu ontem chamei a Compesa para ajeitar o meu cano. O cara tinha arrombado, dizendo que quem manda ali, né? A Compesa era ele, não era nem eu. A Compesa veio, olhou, ele viu que ele tinha feito ali uma... Obstruiu meu cano, mas ele estava lá e o cara se levantou lá, o vizinho lá, bravo lá, ele ficou com medo de fazer o serviço. Ele disse, não podia fazer, mas para evitar um problema com eles aí, eu não vou fazer não. Eu não encontrei nenhum defeito aqui não, eu assinei com ele, disse que não encontrou nenhum defeito, mas tá lá, graças a Deus. Não teve problema nenhum, o cara bravo, eu acho que ele é o chefão do PCC lá, ele é o terrorista de lá de onde eu moro, ele é o brabão. Mas eu não usei a minha arma carnal, que eu não sou brabo, não sou de briga, eu vivo na minha casa. Cresceu! Aí subiu quando eu tava, mas o menino da Compesa ficou bravo, foi um afoito, principalmente ele. Aí quando eu vi que ele estava demais, aí eu olhei para ele assim, eu disse, quer dizer que você é o chefão daqui, né? Você manda em tudo aqui. Agora vou dizer uma coisa a você, meu amigo. O demônio, o diabo que está em você já foram derrotados, Jesus derrotou ele na cruz. E você não tem autoridade de mexer no que é meu, não. Só se Deus permitir. Esse diabo está humilhado, Satanás e você está humilhado. Aí foi quando ele sentiu o peso da palavra, aí ficou com raiva, irado, aí desceu a escadaria, foi embora, depois voltou de novo com raiva. Mas senão ele tinha invadido mesmo ali, com escada completa e tudo. E até dar de mim, se fosse possível. Ele é tão forte. Entendeu? Aí, meu irmão, por isso que eu digo que até o cara da Compesa ficou com medo. Ficou com medo de ajeitar o meu cano. Mas, meu amigo, um cano está na minha casa, o cara dizer que quem manda é ele, na minha casa do mundo não, é quem manda ali é a comunidade. Que comunidade é essa? Reza no Código Penal 163, que é um crime, é uma violação do patrimônio público. Só quem pode mexer ali, naquele cano ali, é a Compesa e eu. No caso, quando eu chamar a Compesa, se houver algum trabalho da Compesa, a Compesa faz. E mesmo assim a Compesa não mete as mãos não. Chega, bate e chama a pessoa e vai dizer que faz aquele serviço. Mas como eu trato, né, meu irmão? O cara manda de tudo, manda aqui nesse país. Ele vai dizer pra mim que aqui tem autoridade, meu irmão. Eu respeito as autoridades. Respeito o governador, prefeito, a polícia. Eu não venho com graça, não com onda com ele não. Mas não tem, meu amigo, nós não temos para onde ir não. Estamos aqui a Zé Bambu. Se não fosse a mão de Deus, se não fosse a autoridade que Deus me deu naquele momento ali, o cara tinha vindo bater de mim, me arrancava meus canos e ficava por isso mesmo. Porque eu botei no colo, aí botei no outro, até aqui ninguém se manifestou. Porque quem manda aqui, quem é? É o tráfico, meu irmão, é o crime. Não tenho medo de dizer a verdade não me meto no negócio dele. Quem manda aqui é ele mesmo. Tá lá o cano lá. Do jeito que ele quis, do jeito que ele queria. E pra onde ir? Pra onde é que eu vou? Me diga mesmo que a ausência do Estado, essa corrupção, essa impunidade, essa falta de investimento em favor do cidadão, do trabalhador, não existe aqui não. Agora eu quero dizer uma coisa, ele está mexendo com o profeta, com o homem de Deus. Eu não era contra ele não.
Nada a ver com a vida particular dele, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Eu estou dizendo assim que ele é o chefão, porque o cara disse que fazia tudo ali. Ele disse, eu mesmo. E pronto. Então ele é o chefão de lá. Não quero confusão com ele não, porque ele não é de confusão, mas também não sou de ficar calado não. Eu sou de reivindicar meus direitos, embora que meu direito está no lixo. Sou odiado aqui, meu irmão. Quando eu digo a verdade, perseguido, porque eles mataram a minha mãe, mataram meu irmão, meu sobrinho, a mim por causa de mim, porque eu prego. E eu não pregava assim não. Mataram mesmo, Deus me ressuscitou. E já não me desovaram porque Deus está com a mão em cima de mim, isso é a pura verdade. Mas tá bom, me mate, se puder me matar, se puder me matar. Eu não vou me intimidar com essas coisas não, não me intimido não. Se eu tivesse medo, se eu não confiasse em Deus, eu tinha ficado calado ontem. O cara não fez o meu trabalho porque ele não quis fazer, mas eu disse, faça. Aí é brabo, fica brabo lá, todo mundo vê logo doido para dar cobertura a ele. Aí, eu estive na reportagem, com todo o respeito ao doutor Geraldo, disse que aqui quem manda não é o crime não. Meu Deus do céu, e aí? Todo o respeito às autoridades. E aí? É onde eu moro, eles falam o que quer. E ninguém quem manda aqui é a gente. É isso aí, meu irmão. Muitas vezes a gente não quer falar uma coisa, não quer dizer uma coisa, mas às vezes somos obrigados porque eles querem me matar. Quer invadir minha casa. Diz que faz o que quer lá e acabou-se. Cadê as autoridades? Nós estamos a Zé Bambu. Isso é uma pura verdade. E Deus constituiu as autoridades para ser o terror contra o mau elemento. Paulo diz isso em Romanos, no capítulo 13, que ela é o nosso guardião, que ela se manifesta ao nosso favor, foi constituído por Deus para isso, para dar cobertura, para dar mão ao cidadão, não traficante, não ladrão, não assassino. Cada um viva a sua, desde que ele não se meta dentro da palavra de Deus. Também não vou entrar dentro da particularidade de ninguém, não tem nada a ver onde é ponto, onde deixou de ser. Não tem nada a ver com isso, nunca entrei nessa. Agora, não mexa com o profeta não, meu irmão, é um homem de Deus. Já me mataram uma vez, não pode mais. Agora, felizmente, o nosso país é isso. Felizmente temos um presidente que dá apoio a essas coisas. Entendeu? Já fui pedir lá a Trump lá para não taxar eles. Que ele não faz mal não, ele só faz incomodar a gente. Ele não faz mal não, só faz incomodar. Já morreram vários perto de casa porque queria me matar e Deus matou. Deus matou, muito de doença, outro de bala. Deus disse a mim mesmo, profeta no meio da rua e aconteceu. Nós vamos orar, meu irmão, para o nosso país. Ninguém aqui é inimigo do Brasil, não. Eu não sou patriota, eu não tenho partido, não. Eu defendo a palavra de Deus. Agora eu voto numa pessoa que procure valorizar e defender o nosso país. Procure valorizar, respeitar a família, o cidadão. Não é possível que a gente não encontre esse candidato para governador e para presidente que venha defender a dignidade, a moral do nosso país. Meu Deus do céu, vamos orar. Eu estou dizendo isso, mas eu amo o meu país. Só que meu país se tornou uma China para mim. Eles querem me desovar, me matar de todo jeito. Já disse isso há muito tempo mesmo. Eu venho botando isso no Facebook. Até aqui, se Deus não resolver, meu irmão, por mim, se Deus não colocar a mão dele sobre mim, não me livrar dele, porque eles ficaram tudo me esperando, eu já tinha apanhado, já estava na UTI, já estava quebrado o restinho dos dentes que eu tenho. E ninguém se incomoda, isso aqui é uma pura verdade. Pura impunidade, pura cooperativismo. É o nosso estado, é o nosso país. Acho que Deus nos ajude, meu irmão. Pregar a palavra de Deus que Paulo diz assim, condenai as obras infrutuosas das trevas, isso é publicamente. Então, o que eu estou falando aqui, eu tenho respaldo da palavra de Deus. Toda a igreja foi intimada, toda a igreja foi chamada, constituída por Cristo, para falar essas verdades, para condenar na luz da palavra de Deus o aborto, o adultério, o crime, o roubo, a injustiça, a imoralidade, a depravação, o divórcio ilegal, todo tipo de relacionamento fora do casamento, condenar também na luz da palavra de Deus, que é a fornicação,
condenar o homem a ter relação com o animal, condenar a mulher a ter relação com o animal, condenar o homem a ter relação com outro homem, com a mulher com mulher. A Bíblia fala lá de Romanos, capítulo 1. Mas, meu irmão, meus irmãos, eu me lembro uma certa ocasião que nosso mestre reverendo Luther Martin King, ele já dizia, o que ele apavorava ele, o que ele mais temia, não era os gritos dos perversos e dos maus, não. Era o silêncio dos bons. É o que nós estamos vendo hoje em dia. O silêncio daquele que Paulo diz assim, condenai as obras infrutuosas das trevas, tudo calado, caladinho. Dentro dos seus ar-condicionados, dos seus bons salários, e não condena nada, não fala nada. Entendeu? Daí é a obrigação da igreja, meu irmão. Todo, não é somente eu, não. Agora eu não quero ser perseguido, não quero ser odiado, né? Quero andar de mão dada com esse mundo perverso, mau, não tem nada para nos oferecer. Porque o que eu prego aqui, eu prego a verdade, não é pro lado pessoal, não. Eu prego que o ladrão, o assassino, o traficante, a lésbica, o gay, tem salvação, tem perdão. Eu sempre preguei isso. Mas o diabo, ele se levanta e vai usar quem vai usar eles. Quem não gosta. Eu estava esperando o irmão onde eu moro e a mulher mora ali. E ela disse a mim, eu olhei para ela assim, prega, irmão, continue pregando, você quer parar? Eu fiquei olhando para ela. Continue pregando, Deus tem dado autoridade, ele não gosta não, ele não quer não, mas pregue, Deus está com você. Eu estava pensando até de parar, quer dizer, não é com medo não. Mas Deus vai me dizer, não pare não, continue, eu tenho que continuar mesmo. Então, irmão, os poucos que assistem a minha live, que são poucos, né? Que essa minha voz não chega em muito canto não, e ao mesmo tempo chega, que Deus leva mesmo. Irmão, ore para que essas almas se salvem, as pessoas, Deus possa derramar o poder dele, curar cego, paralítico, canceroso, diabético, Deus pode, irmão. Por meio da nossa pregação, Deus pode. Então vamos virar aqui a câmera aqui para o lado dos pecadores. Abandone o pecado. Não vim para aqui para desacatar, para desafiar, não vim para aqui para entrar na vida particular de ninguém. Mas eu vim falar o que está escrito em Romanos no capítulo 1. Eu vim aqui para falar no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 9 e 10. Então está na Bíblia mesmo, tudo que eu falo. Só não pode me matar, tira o cavalinho da chuva. Vamos, amigo. Alô, alô, estamos aqui mais uma tarde, né? Aqui na Ponte de Ferro. Uma ligeira introdução. Apresentando o amor. Apresentando essa sociedade de hoje. Que não quer mais saber mais de Deus. A sua bondade e a sua misericórdia em favor e benefício da pessoa que hoje se encontra totalmente desprovido de sua comunhão, da sua graça. O que é que tem levado, bora aí, meu amigo, o que é que tem levado hoje o homem a não querer mais saber de Deus? O que tem levado hoje a sociedade a não querer mais a conhecer a verdade da palavra de Deus, porque a verdade da palavra de Deus ela transforma. A verdade da palavra de Deus ela liberta o homem do pecado. A verdade da palavra de Deus ela faz com que o homem se molde em Cristo. A verdade da palavra de Deus ela não só vai esclarecer o homem, mas ela vai trabalhar no coração do ser humano para que ele entenda que ele precisa de um intermediário, que ele precisa daquele que não está mais na cruz, que ele precisa daquele que não está mais na sepultura. Infelizmente, a loucura do homem, o amor que o homem tem a este mundo, tem separado ele do seu Criador, conforme Romanos capítulo 5, versículo 1.
A Bíblia diz que o homem no pecado, o homem que ama este mundo, ele não goza de paz, não tem comunhão com Deus. Por conta das suas coisas, por conta do amor que ele tem a este mundo. Deus não tem prazer de ver o homem numa cadeira de roda. Deus não tem prazer de ver o homem cego. Deus não tem prazer de lançar o homem no inferno e nem tampouco no lago de fogo. Porque Deus não é sádico e foi Deus que criou o elemento humano. O prazer de Deus é ver o homem restaurado da sua situação em que ele se encontra hoje diante de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, por quê? Porque Deus não desiste do homem. O homem abandonou a Deus, o homem tem dado as costas para Deus, o homem tem amado a idolatria, a violência, a imoralidade, a depravação, o engodo desse mundo. Mas Deus não se esqueceu. Deus tem prazer no homem quando o homem se humilha. Deus não desiste de você. E o prazer de Deus é quando vê o homem arrependido. O prazer de Deus é quando vê o homem um coração aquebrantado. Quando o homem reconhece que ele é soberano. Quando o homem reconhece que ele está acima de quaisquer trono, governo e principado e potestade. A verdade é essa, meu amigo. Que Deus ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado. E nessa sociedade de hoje promíscua, que nada não tem nada de novo, tudo é velho. Você vai encontrar que Deus acabou a primeira geração na época de Noé. Deus destruiu 5 cidades. A primeira foi Sodoma e Gomorra, porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra por conta da depravação, porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra por conta da imoralidade, por conta da injustiça, por conta da maldade. O mais forte mandava no mais fraco, não cuidava dos pobres, não cuidava das viúvas. Ele só era, o Deus dele era o ventre. A banalidade da injustiça, a banalidade do roubo se tornou convencional. Uma sociedade que, naquela época de Sodoma e Gomorra, onde a injustiça mais forte prevalecia. Como hoje, não é muito diferente não. Foi o que Deus levou à destruição daquelas 2 cidades. Infelizmente, Deus tomou essa atitude por conta da rejeição do homem. Por conta do homem, ele amou as suas ações destrutivas e desrespeitava ao seu semelhante. E quando o homem chega nessa situação, quando uma sociedade chega a essa situação de não querer saber mais de Deus, que passa a amar a este mundo, ele está equivocado, porque o diabo tem trabalhado na sua mente, o diabo tem trabalhado no seu coração, porque ele tem dado lugar ao diabo. O diabo não é o único culpado não, há um casamento aí entre o diabo e a pessoa. O diabo não faz as coisas sozinho não. Jesus diz, a Bíblia diz em João, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E o de Deus só pode desfazer as obras dele da sua vida quando você abre o seu coração, quando você se arrepende, quando você abandona a idolatria, a feitiçaria, a depravação, a imoralidade, o prazer de matar, a corrupção, a impunidade, o cooperativismo. João Batista, lá 2000 anos atrás, estava batizando lá no Jordão. Uma grande multidão estava sendo batizado por ele. E muitos deles queriam ser batizados. E João disse, olha, a condição para você ser batizado por mim daqui é que você tem que se moldar em Cristo. É que você tem que nascer de novo. Aí os soldados perguntaram a ele, e nós o que faremos? Ele disse, olha, não faça mal a ninguém. Se contente com o seu soldo. Então, meus amigos, é a palavra de Deus que diz. Então o dever do Estado é o quê? O dever do Estado é proteger o cidadão. O dever do Estado é deixar o cidadão a ver navio sozinho não. Mas nesse Estado, nesse país aqui é o Egito. Aqui não existe, meu amigo. Nós estamos à mercê da bandidagem, que faz o que quer. Já dizia, está aqui um vídeo gravado aqui de Chico Anísio. Ele apresentava 2 Cristo. O Cristo da cruz que morreu no meio de 2 ladrões. Ele dizia no meio de 2 ladrões pequenos. Mas existe o Cristo falsificado. Aí alguém perguntou para ele, quem é esse Cristo falsificado que se tornou no anticristo? Está aqui o vídeo dele. Ele dizia, o falso Cristo, o anticristo é o Brasil. Está aqui o vídeo dele. O que é que nós estamos vendo?
Cidadão trabalhador aqui não tem valor nenhum, não. O cidadão aqui não tem voz, aqui não. Gostaria que nós tivéssemos, mas infelizmente o pecado tem o que? Invadido o coração do homem. O homem tem dado lugar mais alto do diabo. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas o homem tem prazer nessa coisa. É o único meio de o homem se afastar de Deus. É o único meio de o homem não poder se relacionar de Deus. Quando ele passa a amar as coisas desse mundo. Pelo contrário, Deus quer entrar na sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer transformar você. Deus quer tirar você desse perigo em que você se encontra. Desse abismo que está na sua frente. Mas você não quer enxergar. A opção do elemento humano é quem vai levar o homem ao prejuízo. E o prejuízo na vida do elemento humano, quando ele rejeita o perdão e a graça de Deus na sua vida, é o pior terror que na terra não existe. O que espera aos desobedientes, aqueles que amaram este mundo, o sofrimento é pior do que um câncer. Eu já vi um amigo meu com câncer, no estado terminal. Ele olhava para mim, trincava os dentes, rangia os dentes. E dizia para mim: olhe, meu irmão, para que Deus me abrevie minha vida. Porque ele não estava aguentando as dores, as crises do câncer. Segundo a medicina, era um câncer. Eu fiz aquela oração e Deus no outro dia abreviou. Eu vi quando ele deu o último respiro, ficou lá. Eu fui embora, depois eu soube o resultado, que ele tinha falecido. Isso aí são consequências das nossas escolhas. São consequências da nossa prevaricação. Consequência da loucura, da escolha que o homem faz. Que o prazer de Deus é que todos chegam pelo conhecimento da verdade. O prazer de Deus é de salvar, seja qual for a sua origem. A Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Você pode ser um traficante, pode ser um ladrão, você pode ser uma lésbica, um gay, você pode ser um mentiroso, mas ele lhe ama. Sabe por que ele lhe ama? Porque você é criatura dele, foi ele que ele fez. Por esse motivo ele está te dando uma oportunidade para que você possa parar e refletir na eternidade. Aí ele apresenta dois caminhos para a eternidade. Há uma eternidade que você vai gozar dos benefícios que está escrito no capítulo 14 de João. E há uma eternidade sem Deus, onde você não poderá mais optar, você não vai ter mais liberdade para nada. Lá aqui você ainda tem uma cama, uma rede, um hospital. Aqui você ainda tem um bom vinho, um bom uísque. Aqui você tem um campo de futebol, uma tarde. Quem gosta vai assistir o jogo do Brasil. Você vai tomar uma cervejinha, você vai pular, vai pular de alegria. Aqui você tem uma escolha para uma praia, para uma faculdade, para um cinema, para um zoológico. Aqui você tem liberdade para ir para um shopping. Aqui você tem liberdade para ir para uma loja, conforme a sua origem. Aqui você tem liberdade para escolher, seja qual for a sua profissão. Mas no inferno você não vai ter um ar-condicionado. No inferno você não vai ter uma rede. No inferno você vai ter sede e fome, mas lá não vai existir nem água e nem alimento. No inferno você vai sentir dores, mas lá não vai existir hospital, nenhum medicamento. Porque vai existir médico lá, mas não vai existir hospital, nem nenhum antídoto que possa diminuir, amenizar aquela situação, aquela dor. Uma certa vez Jesus chegou na terra dos Gadara. E quando Jesus lá se depara com um demoniado, ninguém poderia passar perto dele. Ele vivia acorrentado, mas as correntes não podiam prender aquele homem, porque ele estava possesso. E quando Jesus chegou perto dele, ele estava todo maribundo, todo ferido. Os demônios estavam aí, escravizou ele, fazia dele o que queriam. Mas quando ele se depara na frente de Jesus Cristo, quando ele se deparou com Yeshua, nenhum dinheiro, nenhuma riqueza, nem ouro, nem a prata, nem o status poderia libertar ele daquela situação. Mas um simples homem que, quando tomou a forma humana, quando ele dispôs da sua divindade no céu, se deparou com aquela possessão, eles olharam para Yeshua, para Jesus e disseram: mestre, o que nós temos contigo?
querem nos atormentar antes do tempo, porque o diabo sabe que existe o inferno, o diabo sabe que existe um lago de fogo. Eles pediram, veja aqui a humilhação de Satanás e de toda a sua corja. O diabo muitas vezes se apresenta como é o Todo-Poderoso. O diabo se apresenta como ele manda em tudo, como ele pode fazer de tudo. Mas nessa ocasião, quando Jesus se apresentou perante aquele maribundo ali que estava cheio, possesso de demônio, que nem os médicos, nem a medicina, nem nenhum ser humano poderia fazer nada por ele. Não existia cartomante, não existia feiticeiro. Não existia mágica alguma que libertasse aquele homem daquela situação. Mas quem chegou ali não foi nenhum médio. Quem chegou ali não foi nenhum cacimboceiro, com todo respeito. Quem chegou ali não foi nenhum feiticeiro. Quem chegou diante daquela mulher que estava com fluxo de sangue, que a medicina não teve uma solução para dar a ela. Ela gastou toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro, mas não ficou boa. Mas um simples toque dela na orla do vestido de Jesus, ela ficou sã, ela ficou curada. Você pode dizer, irmão, isso é mentira. Eu estava com câncer de próstata, eu tive um derrame, Jesus me curou de câncer de próstata aqui nessa ponte aqui. Uma irmã olhou para mim e disse, você está curado. Eu fiz o exame e constatou que eu estava curado. Jesus ainda é o mesmo, ele cura, ele transforma, ele liberta, ele perdoa, ele regenera. Você vai sentir o maior prazer na sua vida, em vez de você fumar uma maconha, uma pele, ou para um campo de futebol, ou assistir, ou ir para um cinema, uma praia. O maior prazer do ser humano é quando ele sente uma comunhão com Deus. A maior felicidade do ser humano é quando ele sente a alegria do Espírito Santo na vida dele. O homem ignora porque o homem ama esse mundo. O homem ignora porque ele menospreza o perdão de Deus em favor da sua vida. Eu quero te dizer uma coisa, meu amigo. Para a felicidade tua, procura escapar-te enquanto há tempo. Porque a morte, quando ela chega, ela não leva somente negro, ela não leva somente catador de papel, nem catador de lixo, não. Ela não leva não somente velho, não. Ele leva branco, leva preto, leva rico, leva pobre. E a morte não marca horário. E nem tampouco vai dar tempo para você respirar, não. Quando ela chega, vai lá embocando, tirando a sua vida. E quando esse dia chegar na sua vida, e você partir daqui, para a eternidade com Deus, como está escrito em Hebreus. Olha, é escrito, ele usa a seguinte expressão: foi proposto uma só vez o homem morrer, e depois disso ele segue para o juízo de Deus. Não existe a história de reencarnação, não. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos 11, e aquele Tomé, que não cria, Jesus levantou a mão e disse, pega aqui na minha mão, toca aqui, no escravo aqui, onde esse pé furado, veja que não sou eu. Então Jesus ressuscitou com o mesmo corpo. Ele é primícia. Meu amigo, eu quero te dizer uma coisa, você pode também ressuscitar nessa tarde. Uma ressurreição que você pode mudar. Todavia, o padrão de vida em que você vive é uma forma de uma ressurreição. É aquele batismo de João Batista, um batismo para arrependimento, um batismo para regeneração. Você sepultava os seus pecados, quando você subia, ressurgia, e agora você ressurgia em uma nova criatura. Isso é uma ressurreição que você vai mudar agora de ação, de atitude. Você vai passar a amar sua esposa, você vai passar a amar sua esposa, você vai passar a amar os seus filhos, você vai passar a amar o seu próximo, você vai passar a amar a fauna e a flora, você vai passar a amar os direitos do cidadão. Você vai perder aquele prazer de derramar sangue, quem gosta. Você vai ter aquele prazer, vai perder aquele prazer de ser mentiroso, de ser adúltero, de ser ladrão, de ser roubador. Você vai deixar aquele prazer que você tem de ser o quê? Corrompido, se corromper. Porque você nasceu em Cristo. Só quem pode mudar a vida do homem, quando o homem escolhe a Cristo, é você. Aí Jesus muda, Jesus vem morar no seu coração, Jesus transforma a sua vida. Você passa da morte para a vida. Quem quer vir ter vida, vem a mim, Jesus disse. Ele é a vida, meu amigo. E essa vida que ele oferece ao ser humano, você não pode comprar, porque você é bonzinho. Você não pode comprar por uma feira básica que você dá. Você não pode comprar porque você nunca matou, nunca roubou, nunca adulterou.
Você tem que passar pelo crivo de Cristo. Pecado nos atingiu diretamente quando Adão pecou. Todos nós fomos contaminados, todos nós fomos a maldição. E após o pecado de Adão, Deus lançou sobre a raça humana e disse para ele: tu é pó, e para o pó tu tornarás. Então nós também, meu amigo, nascemos daquele pecado, nascemos de Adão, somos descendentes de Adão. E para que esse pecado lá do origem, ele possa ser apagado em você. Você pode dizer: irmão, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. Mas aquele pecado de Adão que atingiu a sociedade, ele só pode sair de você no dia em que o sangue de Jesus Cristo, ele purificar o seu coração. Ele pode purificar todos os teus pecados. Se você quiser sair desse abismo, se você não quiser morar numa morada eterna de sofrimento, de horror, onde você não terá opção mais de nada, onde você vai chorar, você vai gritar e você não vai ser mais ouvido. Quero te dizer nessa tarde, meu amigo, a oportunidade de você se arrepender, a oportunidade de você se tornar filho de Deus por adoção é agora. Ele não está preocupado com a largura, com o tamanho, com a dimensão do seu pecado. Por quê? Porque ele morreu por todo. Atos dos Apóstolos diz assim: que a graça foi manifesta, trazendo salvação a todos os homens, meu irmão, a todos os homens. Enquanto o diabo, ele fica me cercando, Jesus está aqui com a espada, com o anjo. Aí o Satanás passa e não pode fazer nada. Sabe por quê? Porque ele está amarrado, não tem poder para nada. Ele foi derrotado, é um Zé Bundão, é um diabo que não tem moral para nada, é Satanás puro. O diabo tem raiva, meu amigo, que eu trago essa palavra aqui. Ele já me matou uma vez. Pode crer, no hospital. Inventaram no hospital os médicos que eu era matador. Inventaram no hospital que eu matava para a polícia. Veja só que país que nós vivemos. Olha aqui a prova disso aqui, ó.